Boa tarde a todos, eu sou o Washington da MF Rubens Paiva, estou aqui com meus colegas Pedro Palmeira e Ana Clara. Oi! Sejam bem-vindos a essa conversa que faz parte da programação da Semana de Sustentabilidade nos Céus. Os novos céus entregues pela SMI São Paulo, como o Céu Papa Francisco e o Céu Rei Pelé e o Céu Caminho do Mar, trazem uma pegada forte de sustentabilidade, com painéis solares, sistema de reuso de água, infraestrutura para prevenção de enchentes e espaços de educação ambiental. Essa é uma agenda que hoje está crescendo na rede e faz todo sentido estar aqui hoje. Esse evento é uma parceria que vem acontecendo entre muitos anos, da cidade de São Paulo, os Céus e a Fórmula E. E nesses eventos, eles sempre têm um foco em tecnologia, sustentabilidade e energia limpa. A gente vai aproveitar para entender duas tecnologias que estão aqui no Céu Papa Francisco: o sistema de energia solar e o sistema de reuso de água. Por isso a gente recebe hoje Diego Matos, que é engenheiro eletricista e coordenador de instalações da concessionária Integra. Diego, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. Prazer é meu estar aqui. Bom, para começar, Diego, como funciona o sistema de energia solar que foi instalado aqui no céu e quais são as partes principais desse sistema? O funcionamento do sistema fotovoltaico, no geral, não só o que a gente tem aqui no céu, ele é basicamente a captação da luz solar e a gente converte isso em corrente elétrica contínua, né? Então, com relação aos componentes que a gente tem um equipamento chamado inversor, que ele vai converter essa corrente contínua que é gerada por esses painéis que a gente tem na laje aqui desse prédio. Se vocês tiverem a oportunidade de um dia ir na cobertura, vocês vão ver um monte de placa fotovoltaica, e aí o inversor converte essa corrente contínua em corrente alternada, que é o que a gente utiliza aqui no próprio céu. E aí a gente tem diversos componentes, né? Tem essas placas fotovoltaicas, tem o inversor, a gente tem uma série de estruturas de fixação para essas placas, cabos, componentes, até a gente chegar no quadro que é onde a gente interliga todo esse sistema com o céu, né? Com o sistema elétrico do céu. Por mês, quanta energia esses painéis são capazes de gerar? Nos 5 céus que nós implantamos no lote 1, a gente tem aproximadamente 180 módulos por céu. Esses 180 módulos, cada um tem uma potência de mais ou menos 570 watts, e aí no total a gente vai ter um sistema que vai ser capaz de gerar até mais ou menos 100 kWp, né? E aí esse sistema é o que a gente chama de microgeração distribuída. É um sistema que ele pode trabalhar até 75 kW, aí com base nas normas, né? Em resumo, esse sistema ele é capaz de gerar mais ou menos 10.000 kWh por mês. Se a gente for comparar isso com o consumo do céu hoje, isso dá mais ou menos uns 40% da energia do céu. Como isso ajuda na redução da conta de luz? Essa geração que a gente tem, ela é diretamente atrelada com a redução da conta de luz, porque quanto mais a gente gera de energia, menos a gente tá consumindo da concessionária local, né? Que no nosso caso aqui em São Paulo é a Enel. Então, quanto mais a gente gerar, menos a gente precisa pegar o excedente da concessionária e, consequentemente, menos a gente paga para eles. Diego, além da economia, que impacto ambiental a energia solar traz para uma unidade como o céu? O sistema solar ele é considerado uma fonte renovável de energia, né? O que está 100% ligado com o tema aqui da conversa, que é a sustentabilidade. Então, a gente tem algumas fontes de energia renováveis, que são aquelas que a matéria-prima é renovável, né? No caso do fotovoltaico, o sol. Então, por si só, isso já é uma sustentabilidade no empreendimento, né? E um outro ponto que é importante também é que, como a gente gera a nossa energia consumida, né? A gente precisa utilizar menos a energia da concessionária. E a energia da concessionária, ela não tem só fontes renováveis, né? Ela tem fontes não renováveis também. Então, por exemplo, a Enel vai comercializar energia gerada em termoelétrica, né? Que é mais ou menos uns 30% da energia gerada no Brasil.
Então a termoelétrica ela é queima de combustível fóssil, né, carvão, enfim, alguns outros, e isso não é sustentável, né? Então, quanto mais a gente gera e a gente utiliza uma fonte renovável, menos a gente está precisando comprar energia de uma fonte que não é renovável. E por que esse tipo de geração é considerada mais limpa? Por conta da matéria-prima, né? A nossa matéria-prima principal no sistema fotovoltaico é o sol, não é a queima de um combustível fóssil, por exemplo, não é uma matéria-prima que durante o processo de geração de energia vai agredir o meio ambiente, por isso que ela é considerada limpa. Agora que a gente já entendeu sobre energia, a gente vai para um outro tema que também tem aqui no céu, que é o reuso de água. Diego, primeiro de tudo, de onde vem a água que é reaproveitada e quais são as etapas que ela passa até estar aprovada para o reuso? A água que a gente trata e reutiliza aqui no céu são as águas cinzas do bloco esportivo, né? Então, quando vocês saírem aqui do Cine Teatro, vocês vão ver que a gente tem esse bloco que a gente chama de bloco educacional, né? E tem o bloco esportivo. O bloco esportivo, na época de concepção de projeto, ele tem mais chuveiros e uma contribuição do que a gente chama de água cinza maior, que são águas de ralo de chuveiro e lavatórios, né? Então, a gente capta essas águas cinzas do bloco esportivo e leva para um sistema de tratamento, fica ali bem próximo do bloco esportivo também, que é o sistema de tratamento de águas cinzas, né? A gente tem um equipamento lá que chama Aquaciclos. Esse sistema ele vai receber essa contribuição de águas cinzas do bloco esportivo. Ele tem como se fossem 3 etapas. A primeira etapa é a decantação primária, que é basicamente areia, ali vai tirar os sólidos maiores. Tem uma segunda etapa que são rotores, né, que vão fazer um tratamento biológico mesmo na água. Uma decantação secundária e depois ele já vai para a parte de filtragem, né? Então tem uma filtragem com carvão ativado, dosagem de cloro, que é programada também. E aí depois essa água cinza ela já está apta para ser reutilizada. Aqui no céu, em que atividades essa água de reuso é utilizada? A gente reutiliza essa água tratada no próprio bloco esportivo. Então, depois que passa por todo esse sistema que eu expliquei na pergunta anterior, a água ela o que a gente chama dela é recalcada para a cobertura do bloco esportivo, para os reservatórios, e aí a gente reutiliza ela nas bacias sanitárias, a gente reutiliza também para lavagem de pisos externos e tudo mais. Então, o grande volume do consumo dela nas bacias sanitárias do bloco esportivo. Qual é o impacto disso em termos de economia? O impacto em economia é porque, basicamente, a gente não está utilizando água potável, né, nesse consumo. Então, num cenário onde a gente não tivesse o sistema de reuso, a gente estaria usando a água da concessionária, né, que no caso aqui em São Paulo é a Sabesp. Então, a gente estaria pegando água potável, que a gente pode destinar para outros fins, e está reutilizando ela em bacias, em lavagens de pisos, áreas externas, igual eu comentei. Só que não, a gente pega e utiliza essa água de reuso, então a economia é basicamente não utilizar uma água potável nesse sistema. E quais são os principais benefícios ambientais desse sistema aqui para o céu e para a comunidade? Os principais benefícios ambientais são a gente não precisar ter toda esse consumo vindo da rede pública, então a gente deixa de consumir a água da rede da concessionária. O sistema está dimensionado para mais ou menos uns 6.500 litros por dia de água, então são 6.500 litros diários que a gente não precisa pegar da rede da concessionária e, consequentemente, são 6.500 litros de água que a gente não precisa devolver para a rede coletora de esgoto, né? Então isso também gera um impacto na rede pública. Daí a gente primeiro está reutilizando essa água, tratando ela e reutilizando, que simplesmente usar e já devolver para a rede. Agora a gente abre para perguntas do público. Meu nome é Nicolas. Eu tenho uma pergunta. A comunidade pode ajudar a cuidar desse sistema para que eles durem mais e funcionem melhor? Sim, nos 2 sistemas, na verdade, né? No fotovoltaico, se o usuário ele tiver uma conscientização de uso racional de energia, não gastar energia à toa, né?
é uma maneira de estar ajudando no sistema, porque quanto mais a gente gera e utiliza devidamente, menos a gente precisa utilizar o excedente da concessionária, né? Que esse excedente da concessionária tende a ser uma fonte não renovável. Então, uma conscientização no uso de energia e também no de água é o que impacta diretamente em como a comunidade pode ajudar. Então, se a gente tem uma consciência com o uso de água, né, no caso do reuso de águas cinzas, não der descargas indevidas, por exemplo, né, não jogar uma água contaminada com algum produto químico no ralo, por exemplo, isso vai impactar menos no sistema. Isso é uma forma de ajudar também.